Bom dia a vocês todos. Eu saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Fiquemos de pé nesse momento e abramos a palavra de Deus mais uma vez no livro de Gênesis. Capítulo 6. Versículo 18, Gênesis capítulo 6, versículo 18. O texto sagrado diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Senhor, aplique, abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Que privilégio surpreendente é este, Senhor, de nos reunires aqui em tua presença, na casa que dedicamos ao teu serviço e à comunhão do teu povo, da tua igreja. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, que o meditar do nosso coração se nos torne frutífero e útil ao louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Podes assentar. Meus irmãos, nós estamos tentando começar uma série de estudos e reflexões sobre criação de filhos, né? Nós já anteriormente tínhamos colocado o panorama social, político, jurídico a respeito do tema, somente para demonstrar aos meus irmãos o tanto de desafio que se nos apresenta quando o tema é criar filhos. E então nos voltamos à palavra de Deus, que é o nosso grande interesse. Nós já tínhamos conversado com os nossos irmãos sobre as ordens criacionais. São três, basicamente. As ordens criacionais, que são também chamados de mandatos. São mandados, porque ordens, mas também são mandatos, porque Deus consistiu o homem de alguém que realizasse certas coisas em nome dele. Então, são mandados e são mandatos. Esses mandados, ou mandatos, dizem respeito ao trabalho, ao casamento e ao culto. Nós podemos colocar isso de diversas maneiras, né? O mandato de multiplicar, de sujeitar e de fazer tudo, de submeter tudo ao louvor da glória de Deus é exatamente o cerne destes mandados criacionais, que são também, evidentemente, mandados culturais. Então, a primeira percepção que a gente tem é que Deus planejou as coisas de modo que o seu nome fosse invocado em todos os lugares da terra, e ele planejou isso a partir da multiplicação de famílias. Então, multiplicar, desenvolver, estar em todos os lugares não seria simplesmente uma ordem para encher de pessoas, mas seria uma ordem para encher de crentes a face da terra, de modo que o nome do Senhor fosse invocado em todos os lugares, Deus fosse servido e todas as coisas em todos os lugares submetidas ao seu governo, de modo a refletir a sua glória. Ocorre que Deus também colocou o homem em um teste. O teste consistiria no fato
de saber se o homem se submeteria a uma lei divina somente pelo fato dessa lei ser divina e por nenhuma outra razão. As coisas não precisavam ter exatamente uma lógica. Adão poderia compreender muito bem as ordens criacionais e as implicações da desobediência a essas ordens. Isso para ele estava muito claro, e Deus o fez capaz de positivamente, dotado de uma santidade positiva, cumprir todas essas ordens. Então, as grandes tentações de Adão não estavam relacionadas às ordens criacionais. Por isso que o teste probatório foi exatamente em saber se Adão se submeteria a uma ordem divina sem explicação lógica. Era apenas um teste de submissão à soberania de Deus. Quero saber se os meus irmãos estão atentos a isso, sim ou não. Quando Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que o homem teria acesso livre ao fruto de todas as árvores, à exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso não significava que essa árvore tinha alguma propriedade inerente, maléfica, não é? Era uma árvore como outra árvore qualquer. A única diferença é que Deus a tinha escolhido para ser objeto do teste. Não fazia muito sentido para Adão. O único sentido seria: eu me submeto à palavra de Deus pelo fato de que a palavra de Deus veio do Deus da palavra, ou eu começo a questionar isso e a achar que as coisas devem ser feitas do meu modo. Esse era o teste. Disse para vocês que o nome da árvore é muito significativo. A árvore se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, por uma razão. O teste consistia em saber se Adão iria permanecer submisso ao julgamento de Deus com relação àquilo que é certo e o que é errado, ou se ele tomaria essa prerrogativa para si. E o conselho de Satanás foi nesse sentido. Deus sabe que no dia em que você desobedecer, tomar do fruto da árvore prometida, você vai ser como Deus. E ser como Deus à moda de Satanás é ser Deus para si mesmo. É querer tomar as próprias rédeas a respeito de decisões morais. O homem, ao participar do fruto proibido, estaria dizendo o seguinte: a partir de agora, quem decide o que é certo e o que é errado sou eu e não Deus. Quero saber se vocês estão comigo ainda. Adão desobedeceu. E quando Adão desobedeceu, ele colheu para si e para a raça humana, para a família humana que ele representava. A alienação imediata de Deus. A morte espiritual foi colhida imediatamente. Mas a morte física foi adiada, porque Deus colocou em operação um outro plano, um outro pacto, chamado de Pacto da Graça. A partir de Gênesis capítulo 3, conversei a respeito disso com os meus irmãos também, a partir do versículo 14, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14, então nós ficamos sabendo que Deus interpõe ali uma promessa de graça. A promessa consistiria basicamente no seguinte, preste atenção. Deus colocaria inimizade entre a mulher e Satanás. Se Deus não interpõe com uma inimizade, a amizade entre a mulher e Satanás seria perpétua. E Deus colocaria inimizade entre duas sementes, entre duas descendências, entre duas genealogias, entre duas gerações.
a geração de Satanás, a semente de Satanás e a semente da mulher. Se Deus não coloca esta interposição de inimizade, se Deus não interpõe nos relacionamentos entre a mulher e Satanás esta inimizade, haveria apenas um único povo, uma única descendência, uma única semente, qual seja a semente de Satanás. Mas Deus interpôs uma inimizade, e então, a partir dali, haveriam de nascer dois povos, duas sementes, duas descendências. A semente de Satanás tratou logo de querer eliminar a semente da mulher. Logo no começo, Caim assassinou Abel. João explica isto em 1 de João capítulo 3, dizendo que Caim era do maligno. Caim era da semente de Satanás. Caim era do maligno. E assassinou seu irmão, segundo o apóstolo João, porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja que nós temos, a partir dali, duas sementes, conforme Deus havia prometido. Essas sementes estariam sempre em inimizade. E a primeira demonstração histórica dessa inimizade, prometida por Deus, prometida pela graça de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Isto é graça. A graça de Deus prometeu uma inimizade para que não houvesse apenas uma semente, a de Satanás. Então, a partir dali nós temos duas sementes. A partir de Caim, apareceu Lameque, o homem com duas esposas, aquele assassino arrogante, que fala arrogantemente contra todo aquele que se aventurar a tomar vingança das suas vítimas. Por outro lado, capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 25, você vai me acompanhando. Um outro filho, chamado Sete, foi colocado por Deus no lugar de Abel. E então, a semente da mulher é retomada. Vocês estão me entendendo? A semente da mulher é retomada. Da linha de Sete vem Enos. E em Gênesis capítulo 4, versículo 26, se diz que a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Deus, então, está restaurando a semente da mulher. De Sete e de Enos vem também Enoque, o homem que andou com Deus em um mundo completamente alienado do Criador. E já não era, porque Deus o tomou para si. E de Enoque vem um outro Lameque, um homem cansado de trabalhos e fadigas na terra que Deus amaldiçoou. Ele deu ao filho o nome de Noé, que significa descanso. Então você pode perceber o seguinte, né? Depois da queda, dois povos. Antes da queda, um só. Antes da queda, o plano era espalhar a terra de crentes, submeter a criação por meio de trabalho dedicado ao Criador, multiplicar por meio de casamentos e fazer tudo redundar à glória do Criador. Depois da queda, duas sementes, e isto é sinal de graça. Por quê? Porque não havendo esta intervenção divina, só teria uma única semente, a semente de Satanás. Mas Deus interveio com uma inimizade. Então veja que há em curso aqui o desenvolvimento de duas sementes, de dois povos. É no meio desse desenvolvimento que surgem Noé e sua geração. Naquele momento, Gênesis capítulo 6, você vai me acompanhar, versículos 1 e 2, se diz ali que a semente de Satanás se tornou muito numerosa, quase tomando a totalidade da humanidade. Isto porque as duas sementes se misturaram. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, diz ali que os filhos dos homens e as filhas
de Deus, né, os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturaram. E parece que teve uma espécie de encontro das duas sementes. Veja que o que nós temos aqui é aquela inimizade, parece que está cedendo para que aconteça uma nova amizade. E quando acontece uma nova amizade entre a semente da mulher e a semente de Satanás, o resultado é a degeneração completa. Se Deus entrega as coisas a si mesmas, o que nós temos é novamente como resultado uma única semente. Muito bem. A maldade resultante foi descrita lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Ocorre que Deus permaneceu comprometido em seu projeto gracioso de tomar um povo para si. A inimizade prometida, ela teria que ser perpetuada. Deus manteria em todas as gerações um povo para o louvor da sua glória. E dentre a massa da humanidade arruinada, Deus separou Noé e sua família para receberem os benefícios da salvação. Foi exatamente esta interposição de graça que impediu Noé e sua família de descerem aos níveis da corrupção dos seus contemporâneos. Noé encontrou graça aos olhos de Deus, capítulo 6 de Gênesis, versículo 8. Noé encontrou graça. Aí você percebe que em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, fala-se de Noé como homem justo. Se você não tiver um cuidado, você vai pensar que a graça do versículo 8 é resultado da justiça encontrada no versículo 9. Vocês estão me entendendo? Mas não é assim. O livro de Gênesis é composto de 10 partes. E em Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós temos aqui a interposição de uma fórmula que designa uma nova fase do livro, uma nova parte do livro. Eis a história de Noé. Eis a história de Noé é uma das 10 fórmulas que iniciam uma nova seção no livro de Gênesis. Então, o escritor não está dizendo que Noé achou graça diante do Senhor porque era homem justo. O que ele está dizendo é uma outra coisa completamente diferente. O que ele está dizendo é que, exatamente porque Deus olhou para a raça, estava tudo arruinado de novo, porque as sementes andaram se misturando. E como Deus havia prometido que resguardaria uma semente, uma descendência, um povo para o louvor da sua glória, Deus olhou para tudo arruinado e a sua graça pousou sobre um homem chamado Noé. E a justiça de Noé é exatamente a decorrência dessa graça. Agora, várias passagens dizem que Deus lida com Noé e com a sua família. Esse é o ponto importante que quero enfatizar. Gênesis capítulo 6, versículo 18, eu já li para vocês. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. É para ti, Noé, e para a tua família. Gênesis capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa entra na arca. Capítulo 7, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 13 diz coisas semelhantes. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 23 do capítulo 7 diz coisas semelhantes. Depois, capítulo 8, versículo 16. Você pode ir acompanhando. Capítulo 8, versículo 18. Veja que o pacto de Deus com Noé inclui a descendência, a família e a descendência do patriarca. Capítulo 9, versículo 9 de Gênesis. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e o quê? Com a vossa descendência.
Capítulo 9, versículo 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Então, Noé, o pacto é com você e com a sua família, com a sua descendência. Muito bem. Ocorre que após o dilúvio, a semente de Satanás voltou a se multiplicar. E ela congregou, ela reuniu em Babel, numa rebelião contra Deus. A tendência é novamente de reunir aquilo que Deus separou. Não se pode separar o que Deus uniu. Nem unir o que Deus separou. E aqui nós temos então uma nova congregação da semente de Satanás. Esta congregação está reunida em rebelião contra Deus em Babel. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9 diz exatamente isso. E é nesse contexto que Deus chama um homem que vai ser importante para a história da salvação. É nesse contexto que Deus chama Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Abraão é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e Deus promete a Abraão que daria a terra das suas peregrinações à sua descendência. Novamente nós temos aqui Deus tratando com povos, com famílias, com descendências. Ocorre que os anos passavam e o patriarca não tinha filhos. Pois é. Então, em Gênesis capítulo 15, você vai me acompanhando, por favor. Gênesis capítulo 15. Deus disse a Abraão que o herdeiro, o homem da promessa, não seria o Damasceno Eliezer. Deus disse a Abraão que dele mesmo, gerado dele, nasceria uma descendência numerosíssima. Gênesis capítulo 15, versículos 4 e 5, você acompanha comigo. E quando Abraão creu em Deus, o que Abraão estava aceitando como certo é que Deus estava cumprindo a sua promessa de Gênesis 3,15, de que não iria faltar uma descendência, um povo, para o louvor da sua glória. A inimizade prometida, interposta pela graça, a promessa de uma inimizade constante está de pé. E Abraão aceitou isso. Creu em Deus. Mas como é que Abraão poderia ter certeza de que Deus cumpriria suas promessas? Deus poderia ter simplesmente dito assim, você vai crer porque sou eu que estou dizendo. Abraão pergunta exatamente isso no versículo 8 de Gênesis 15. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? A resposta de Deus poderia ser: você vai saber porque eu estou lhe dizendo. Mas a graça de Deus é de tal modo graciosa que naquele momento Deus fez um pacto com Abraão. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 9. E nesse momento aqui, um momento grandioso da história da salvação, o Deus eterno se compromete com Abraão como se fosse um mortal. E ele compromete a si mesmo, porque Deus não tem nada nem ninguém maior do que ele, que pudesse lançar mão para o compromisso. E não havendo ninguém nem nada maior do que Deus, Deus compromete a si mesmo. E o que Deus fez nesse momento foi fazer um contrato. Hoje, Deus teria ido no cartório registrar a firma de um contrato, da publicidade
a um contrato, fazer um contrato, assinar e levar para um cartório. Naquele tempo, esses contratos, esses pactos ou alianças eram feitas da seguinte maneira: animais eram partidos ao meio, postos lado a lado, no meio destas partes havia um corredor, e as duas partes contratantes passavam no meio do corredor, e com isso elas estariam dizendo o seguinte: o que aconteceu com esses animais acontecerá comigo, caso eu não cumpra. Veja que Deus se compromete como mortal. O que Deus está dizendo é: eu vou destruir a mim mesmo se eu falhar com minha promessa para com você. E o notável é que tudo isso acontece sem a participação de Abraão. Deus passa só. Abraão não é chamado para esse compromisso, porque quem assume o compromisso é Deus. É por isso que as coisas vão acontecer. Porque Abraão não é chamado para fazer uma parte disso. Não é um acordo no sentido de meio a meio. As coisas acontecerão se eu cumprir a minha parte e você a sua. As coisas acontecerão, Deus disse, porque eu estou dizendo que acontecerão. E para que fique claro para você, olha como é que eu vou me comprometer com você. Vou me comprometer como se fosse um mortal. Então Deus passa entre as partes dos animais mortos, dizendo, em linguagem que Abraão compreendeu perfeitamente, que caso não cumprisse a sua promessa, destruiria a si mesmo. Vocês estão me acompanhando? Em Gênesis capítulo 17, você vai comigo lá? Deus concede um sinal e um selo desse pacto. Isso é muito importante você compreender. Versículos 10 a 12. Um sinal e um selo para o pacto. Era o sinal a circuncisão. Versículos 10 e 11, você vai encontrar as coisas assim, ó. Esta é a minha aliança. Deus falando a respeito da circuncisão, que era a aliança. Não é que a circuncisão é a aliança, mas o sinal e a realidade estão de tal modo estreitamente relacionadas que Deus chama o sinal de aliança. Esta é a minha aliança. Será isso por sinal de aliança. Versículos 10 e 11. E o sinal, o selo, consistia em que o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, versículo 12. E, segundo o versículo 14, a circuncisão seria uma espécie de sinal formal de membresia do povo do pacto. Veja que não é apenas uma questão de identificação cultural. Não é apenas identificação cultural. É sinal de que os filhos da aliança são membros da comunidade da aliança. Então, você percebe que Deus, mais uma vez, está lidando com famílias. Agora, pastor, isso quer dizer que nós devemos confiar na descendência natural como base da redenção? É evidente que não. Esse foi um dos problemas dos fariseus dos dias de Jesus, e João Batista falou com eles assim, de maneira tão séria. Vocês pensam que Deus não pode suscitar filhos a Abraão destas pedras? Então, a ideia da descendência natural não é garantia infalível de redenção. Mas, pelo modo como Deus trata as coisas, um crente em Jesus Cristo deve confiar
nas promessas de Deus acerca da redenção dos seus filhos. Porque nós estamos vendo que Deus sistematicamente está trabalhando com famílias. Foi assim que tudo começou. Lá na criação. E foi assim que tudo recomeçou na interposição do pacto da graça após a queda. Deus está sistematicamente lidando com famílias. A circuncisão não era apenas, repito, uma identificação nacional, mas um sinal de inclusão na comunidade da aliança. Capítulo 17, versículo 7 de Gênesis, a aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Aquele sinal era um sinal de que Deus estava comprometido com Abraão e com a descendência de Abraão. Agora, quando a gente olha para tudo isso e depois se volta para a nossa própria realidade, as coisas não parecem muito animadoras. Filhos descrentes, errantes, famílias partidas, muitas famílias mosaico, como se diz, né? Mas Abraão também viveu tempos em que a realidade não parecia muito com a promessa. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, que nunca foi possuída por Abraão. O único pedaço de terra que Abraão possuiu foi o que ele comprou para ser sepultado, para servir de sepultura. E não se pode dizer que um terreno de sepultura é propriamente nosso, porque morto não é dono de terreno algum. Então, assim, Abraão tinha a promessa da terra, mas não tinha terra. Ele tinha a promessa de que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Mas por onde Abraão passava, ele acabava sendo uma maldição para o lugar. Foi assim na primeira vez que ele foi para o Egito. Uma mentira de Abraão acabou trazendo problemas para os egípcios. Depois, mais adiante, uma nova mentira traria problemas para Abimeleque e seu povo. Veja, as coisas não parecem estar de acordo com as promessas. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, mas em Gênesis 15 ele diz, eu não tenho um único filho. Então, uma descendência numerosa sem um único filho, uma terra sem terra, uma bênção que traz maldição. Abraão conviveu com isso durante muito tempo, durante a maior parte do tempo da vida. Isso deve nos ensinar uma coisa. Nós devemos também crer contra a esperança. Crer contra a realidade. Crer contra aquilo que acontece ao nosso redor. E não desistir de crer que a redenção de Deus que há em Jesus Cristo é para nós e para os nossos filhos. Então, deixa eu fazer um resumo provisório. Primeiro, tudo começou com um casamento e com uma ordem para ter muitos filhos. Segundo, a decisão de Adão no teste afetaria ele e a sua família, a família humana. Deus lida com um representante. Terceiro, após a queda, fica claro que Deus faria um povo para si dentre a humanidade caída. Um povo constituído de famílias. E uma semente é mantida, embora coexistindo com a semente de Satanás.
Quando a semente de Satanás cresce e se agiganta e parece que não há igreja sobre a face da terra, Deus intervém graciosamente e suscita um povo para o louvor da sua glória. Quando as sementes da mulher e de Satanás se misturaram, então a maldade se multiplicou. E assim continua acontecendo. Sempre que as sementes se misturarem, a maldade vai se multiplicar. Aos líderes das respectivas famílias é dito que as conduzam. E o que eles fazem repercute no destino do seu povo, do povo que representam. Isso aconteceu com Adão, guardadas todas as devidas proporções, aos demais. A Noé foi dito, é para você, para sua mulher, para os seus filhos, para as mulheres de seus filhos. Após o dilúvio, numerosa a semente da serpente outra vez, Deus chama o patriarca Abraão e lhe promete uma numerosa descendência. Lhe dá um sinal dessa promessa, a circuncisão. Com isso, querendo Deus dar a entender que a aliança incluiria não apenas Abraão, mas a descendência de Abraão. E aí, pelo exposto, a minha primeira constatação é a seguinte: Deus se deleita em salvar famílias. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Deus se deleita em salvar famílias. Deus separa famílias para si. Deus não separa pessoas individualmente consideradas. Deus separa famílias para si. O pacto de Deus envolve os filhos, envolve a descendência. E os crentes, eles deveriam nutrir uma firme confiança em Deus, no sentido de que a sua descendência pertence a Deus. Então, sem colocar estas coisas, a gente não pode tratar sobre criação de filhos à luz da Bíblia. Porque o que nós precisamos não é apenas de boas ideias sobre como criar filhos. Estas mensagens não são necessariamente cristãs ou distintivamente cristãs. Nós temos boas orientações em todos os lugares sobre como criar filhos. Temos orientações ruins também. Mas também há boas orientações. Mas nós não estamos querendo saber disso. Deus para nós e para os nossos filhos. É isso. E nesse momento eu chamo os meus irmãos a crerem contra a realidade. Crerem contra a realidade. Não importa onde os meninos e as meninas estejam. A Bíblia nos convoca a crer contra a realidade, contra aquilo que os nossos olhos estão vendo. Vamos ficar de pé. Senhor, nós louvamos o teu grande nome. E nesta manhã nós abandonamos radicalmente. Contemplando a tua face santa, ante tua presença, nós abandonamos radicalmente a ideia de que a salvação é apenas minha, sua, dele, dela. Nós nos comprometemos contigo nesse momento a aceitar
o modo como tu tens conduzido a história da humanidade e a história da salvação em particular. E contemplando essa maneira divina de conservar sempre e em todas as gerações um povo para si, nós não desistimos da nossa família. E fazemos isso porque nós temos as mais nobres, as mais firmes, as mais profundas, as mais antigas razões para crermos que o teu plano não é salvar apenas quem está aqui e agora. É salvar aqueles que estão longe, que não vieram, que andam errantes, mas que são teus. Embora não saibam disso. Ajuda-nos a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Podes assentar, Joadete.